Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de termologia e na aula de hoje eu vou falar uma coisa que muitas vezes passa desapercebido. Lembra que na aula passada a gente comentou sobre as mudanças de fase e eu falei para vocês que essa mudança de fase bem aqui, que é a chamada vaporização, ela requer um cuidado especial e é só sobre ela que a gente vai falar na aula de hoje. Então vamos falar sobre essa tal de vaporização. Vaporização. Pode ser? Só sobre ela na aula de hoje. Lembrando, qual que é a definição de vaporização? Vaporização é qualquer processo em que você pega líquido e transforma ele no estado gasoso ou no estado de vapor. Gás e vapor são conceitos diferentes, mas por enquanto não se preocupa com isso. Então, vaporização é o converto do estado líquido para o estado gasoso. A questão é que eu posso fazer isso de três formas diferentes, que são as que eu vou discutir com você na aula de hoje. Só que antes disso, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você entende como ocorre a conversão, a conversão de líquido para gás ou não? Qual que é a principal diferença entre um líquido e um gás? Você lembra? No líquido, nós temos moléculas de agitação intermediária. Então, vou escrever assim. No líquido, nós temos moléculas de agitação intermediária, vou escrever assim, vai anotando, hein? E nós temos moléculas, na verdade, de espaçamento intermediário. Espaçamento intermediário também. Então, as moléculas do líquido, elas estão se agitando mais ou menos e elas estão com espaçamento mais ou menos entre elas. Já no gás, nós temos uma agitação alta, as moléculas estão freneticamente se movendo ali no gás, e nós temos um espaçamento alto também. Nós temos um espaçamento alto. Ou seja, as moléculas estão muito distantes umas das outras. Se você não lembra disso, eu volto aqui em algumas aulas atrás e você volta no seu caderno e olha bem para cá. Olha só, na água líquida nós temos um espaçamento intermediário. No vapor d'água, olha as moléculas, elas estão bem mais longe, bem mais distantes umas das outras. Aqui eu nem estou levando em conta o sólido, mas no sólido eu tenho um espaçamento baixo e uma agitação baixa também. Elas estão bonitinhas lá organizadas, tá bom? Deixa essa figura aqui na sua cabeça e vamos voltar então. O processo de vaporização, ele acontece da seguinte forma. Imagina que você tem aqui uma certa superfície com água, um certo recipiente com água. Esse recipiente com água, ele tem várias moléculas que vão se movendo, ao longo de toda essa região, que é a região ocupada pelo líquido. Então, ao longo dessa região que eu estou pintando de azul, eu tenho o movimento das moléculas. Tenho o movimento das moléculas. O que acontece é que eu posso, por exemplo, fornecer energia. Posso colocar aqui uma boca de fogão. Vamos ver se eu escrevo, se eu desenho direitinho aqui. Então, imagina que eu tenho uma boca de fogão. Boca de fogão. Essa boca de fogão, ela vai fornecer uma chama. Na verdade, ela vai propiciar aqui uma chama. Agora sim, vai. O desenho ficou razoável, mas eu sei que o seu vai ficar melhor. E essa chama vai fornecer energia, vai fornecer calor para a minha água. Então aqui eu vou ter um fornecimento de calor. Vou colocar assim, um calor que está sendo fornecido para a água. Mas se o calor está sendo fornecido para a água, as moléculas da água elas vão o quê? Aumentar a sua agitação. Então eu vou colocar assim, olha, as moléculas de água, elas recebem calor, as moléculas recebem calor. Tanto é que esse processo de vaporização, volta em umas aulas atrás. O processo de vaporização, ele é um processo o quê? Endotérmico. Ele ocorre absorvendo calor. Então, a vaporização ocorre absorvendo calor, porque as moléculas recebem calor. Recebendo calor, elas aumentam a agitação, e aumentando a agitação, sabe o que acontece com elas?
As moléculas, imagina uma molécula aqui, ela está vibrando lá de boa, só que ela recebe calor, ela recebe energia, e aí ela começa a se mover bem mais rápido. Ela se move tão rápido, mas tão rápido, que ela consegue escapar do líquido. E quando ela escapa do líquido, ela fica onde? Opa, ela fica no ar atmosférico, por exemplo, né? Ela vem para esse espaço vazio. Então, essas moléculas, ao receber energia, elas conseguem escapar do líquido. Então, ao aumentarem a agitação, as moléculas, elas conseguem escapar do líquido. Conseguem escapar do líquido. Escapar, entre aspas, né, do líquido. Escapar do líquido. Beleza? Então, olha a ideia do que está acontecendo aqui. E vê como só sabendo o conceito de calor e temperatura você entende como acontece essa transformação. O que acontece é o seguinte: eu vou fornecer energia para o líquido. Fornecer energia significa que a temperatura das moléculas vai aumentar. Então, elas vão ficar mais agitadas. Chega uma hora que elas ficam tão agitadas que elas conseguem romper a prisão do líquido, né? Elas conseguem sair do líquido. E aí eu vou dando mais e mais energia, mais e mais moléculas conseguem se soltar da estrutura do líquido, até que todas as moléculas estão soltas no ar. E se elas estão soltas no ar, com um espaçamento grande e com uma agitação grande também, eu tive o processo de vaporização. Então conseguem escapar do líquido e, portanto, eu tenho, né, houve vaporização. Houve vaporização. Então, essa é a explicação física do porquê que acontece a vaporização. As moléculas recebem calor. Eu vou até colocar assim, olha. Colocar assim. Vou baixar um pouquinho mais você. Vamos ver se eu consigo. Conseguir. Ficar bem bonito para você, né? Para você copiar no seu resumo. Lembrando, papel e caneta na mão, porque só assim você aprende. Sem papel e caneta, você não vai aprender. Então, essa é a sequência lógica das coisas. As moléculas, elas recebem calor. Recebendo calor, elas aumentam a agitação. Aumentando a agitação, elas conseguem escapar do líquido. E se elas escaparam do líquido, quando todos escapam, eu digo que houve vaporização. Pronto. Essa é a ideia geral quando eu forneço calor para a estrutura. Só que deixa eu te falar, esse processo que eu falei para você, ele é um processo chamado de ebulição. Ebulição. A ebulição é um tipo de vaporização. Então, primeiro, a ebulição é um tipo de vaporização. Vou colocar assim. É um tipo de vaporização. Vaporização. Que acontece. Que acontece com as seguintes características. Então anota porque isso é muito importante. Primeira característica da ebulição. Ela só vai acontecer se você fornecer energia. Ela acontece com o fornecimento de calor. O fornecimento de calor ao líquido. Vem cá. Imagina que você pega um copo e deixa ele em cima da mesa. Você acha mesmo que esse copo vai entrar em ebulição instantânea? Ele vai começar a borbulhar e pronto, acabou? Não vai ter mais água no copo? Não. Só acontece o processo de ebulição quando eu forneço calor ao líquido. Além disso, esse processo de ebulição ele vai acontecer, vou escrever assim, com a formação de bolhas. Com a formação de bolhas. Então, quando você está falando de uma vaporização que acontece com a formação de bolhas, na verdade é uma ebulição. Além disso, outro ponto importante. A ebulição ela acontece a uma temperatura específica, a uma temperatura específica. Como assim é uma temperatura específica? Essa temperatura ela é chamada de temperatura de o quê? Ah, ebulição, né? Então, essa temperatura específica é o que a gente chama de temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. Quer um exemplo desse processo? Eu já dei. Mas sabe qual que é o exemplo dele? Sabe qual que é o exemplo de ebulição? É a fervura da água. A fervura da água.
Você coloca a água no fogo, colocando a água no fogo, ela recebe calor, recebendo calor, vai haver a formação de bolhas e ela vai vaporizar, vai entrar em ebulição. E em qual temperatura a água entra em ebulição? 100 graus Celsius. Essa é a tal da temperatura de ebulição da água. Vem cá, ao nível do mar, nas condições normais, a água consegue entrar em ebulição sem ser nessa temperatura? Não consegue, tá bom? Então é uma temperatura específica. Então esse é o primeiro processo de vaporização. Eu também tenho um segundo processo que você vai até estranhar um pouco comigo. O segundo processo, ele é o processo chamado de evaporação. Evaporação. A evaporação, ela também é um tipo de vaporização. Então, vou até copiar isso daqui. A evaporação também é um tipo de vaporização, na verdade, né? Que acontece com as seguintes características. Vem cá, sabe quando você, sem querer, derramou um pouco de água em cima da mesa, mas foi tão pouco que você nem se incomoda muito de enxugar aquilo? E aí passa o dia, você volta mais tarde e não tem mais água lá. O que é que aconteceu com essa água, hein? Será que ela entrou em ebulição? Será que aquela água chegou a 100 graus Celsius e conseguiu virar vapor, virar gás? Não, não. Nunca que aquela água conseguiu chegar a 100 graus Celsius. O que aconteceu é que ela sofreu um processo de evaporação. O processo de evaporação, ele é um processo lento e gradual. É claro, você precisa esperar até que bastante tempo para que aquela água que você derramou, vire vapor. Além de ser lento e gradual, ele não acontece em uma temperatura específica. Uma temperatura específica. Ou seja, isso aqui é muito importante. Eu não preciso chegar na temperatura de ebulição. Eu não preciso chegar na temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. Em qualquer temperatura, a água vai evaporar? Sim, em qualquer temperatura ela evapora. É claro, se tiver mais quente, ela vai evaporar mais fácil, mas não é o caso aqui. Ela vai simplesmente evaporar. Quer um exemplo de quando que acontece a evaporação, que você nem percebe? Então, exemplo de quando acontece a evaporação. Exemplo, estender as roupas no varal. Quando você estende as roupas no varal, as roupas no varal, você deixa elas lá o dia inteiro. Quando chega de noite, mais para o fim do dia, você percebe que as roupas que estavam molhadas, elas ficam secas. O que que aconteceu? Será que a água nas roupas chegou a 100 graus de temperatura, começou a ferver e entrou em ebulição? Não, não. O que aconteceu foi um processo de evaporação, que é lento e gradual e não acontece necessariamente em uma temperatura específica. Então é isso que é a evaporação. Já já eu vou explicar para vocês por que que a evaporação acontece, para quem for mais curioso. Mas antes disso, eu vou te falar sobre o terceiro processo, que é o chamado calefação. Calefação. A calefação é como se fosse uma ebulição instantânea. Então vou até escrever isso para você entender. É como se fosse uma ebulição instantânea. Instantânea. Sabe quando você terminou de fritar o ovo, terminou de fritar o seu hambúrguer, e aí pega a frigideira e coloca direto ela na torneira, você percebe que a água, ela imediatamente libera bastante quantidade de vapor e faz aquele shhh. Isso é calefação. A calefação acontece quando você tem, né, colocar assim, quando você tem água, água em colocar assim, quando você coloca água em uma superfície, superfície extremamente quente, extremamente quente. Por exemplo, o que eu te falei da frigideira. Se você coloca água na frigideira que acabou de sair no forno, a frigideira está muito quente, então a água ela vai instantaneamente entrar em ebulição e você vê aquele shhh, beleza? Então isso é a calefação, é como se fosse uma ebulição, mas ela acontece de maneira instantânea. Então pronto, vamos revisar aqui. Agora você sabe, a vaporização ela acontece de pausa para tossir.
acontece de três. Eu tô até preocupado, né? Eu tô tossindo muito essas últimas aulas, vocês devem estar preocupados comigo, mas não tem problema não, tá? A vaporização, então, ela pode acontecer de três maneiras. Três maneiras. Que maneiras são essas para você não esquecer? Vou escrever aqui. Diminuir um pouquinho. Vou escrever. Eu posso ter a ebulição. Ebulição. Posso ter a evaporação. A evaporação. E posso ter a calefação. Calefação. Então, esses são os três meios de vaporizar uma substância, tá bom? Então, essencialmente é isso. Só uma última coisa, eu sei que a aula está um pouco comprida, então se você quiser só, sei lá, só passar no vestibular e nada mais, pode ir embora já daqui. Mas para você que é um pouquinho mais curioso, por que que acontece a vaporização, a evaporação, hein? Por que que ela acontece? Já parou para pensar, para perguntar isso? A questão é a seguinte: quando você pega, quando você pega uma substância e diz que ela tem um certo grau, uma certa temperatura e, consequentemente, um certo grau de agitação, o que você está falando é na média. Então, na média, o grau de agitação é alto ou é baixo. Só que isso não quer dizer que você não tem moléculas que têm mais energia do que as outras, que estão agitadas mais do que as outras. Posso te dar um exemplo? Por exemplo, na população brasileira, você tem uma altura média de, sei lá, 1,75. A altura média dos homens da população brasileira, 1,75. Nem sei se é não, tá? Bem, se você pega vários homens da população brasileira, a ideia é que a altura deles provavelmente não vai variar muito de 1,75. Vai estar ali nos arredores. Mas agora isso quer dizer que não vai ter um homem brasileiro com 2 metros de altura? Não, você pode ter. Alguns homens brasileiros têm 2 metros de altura. Então, na média, a altura é 1,75. Mas você pode ter homens mais altos ou homens mais baixos. Aqui é a mesma coisa. Na média, a agitação térmica é tanto, mas você pode ter moléculas mais agitadas ou menos agitadas. Essas moléculas que estão mais agitadas, elas conseguem escapar da estrutura e virar vapor. E é por isso que acontece a evaporação. Também é por isso que a evaporação é lenta e gradual. Até chegar o tempo de ter uma molécula que é um pouco mais agitada e que consegue escapar, nossa, demora um tanto, né? Então é isso. A evaporação acontece por conta dessas moléculas que são um pouco mais agitadas que as outras e que conseguem romper essa prisão do líquido, ok? Finalizamos então mais uma aula de termologia. Na próxima aula, deixa eu pensar o que é que a gente faz. Vou fazer exercícios, hein? Próxima aula eu vou trazer alguns exercícios para você. Até mais, pessoal. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.